igreja, né? Eu não vou aqui abordar com vocês aspectos técnicos, do tipo, na recepção alguém tem que fazer isso, isso e isso. Eu não vou abordar isso aqui com vocês, porque eu acho que isso daqui é muito mais o dia a dia que o Rodrigo e a Raquel vão ter com vocês do que eu. Eu tô aqui para falar muito mais com vocês sobre questões espirituais, ministeriais, do que praticamente das coisas do dia a dia do ministério, tá? Então, para a gente começar, eu queria que você ou ligasse a sua Bíblia. Eu estou terminando de imprimir aqui para dar para vocês. 1 Coríntios capítulo 1. Liga a sua Bíblia no seu telefone aí, ou abra a sua Bíblia se você trouxe de papel. 1 Coríntios capítulo 1. Já volto, tá, Kevin? Só vou pegar aqui a impressão, porque eu estou saindo aqui. Ficou ruim, né? Oi, Hari. Tudo bem? É a Hari? É a Hari e a Kiki. Oi, Kiki, tudo bem? Oiê, tudo Ei, bom? Hari, você dormiu? Não tá chegando. Oiê, tudo bem? Você não dormiu? Ela não tá me ouvindo, eu acho. Hari, can you hear me? Agora voltou. Eu? É. Você conseguiu dormir? Pastor, você tá falando comigo ou com a Kiki? Hari? Quantas Haris a gente tem aqui na igreja? É porque deve Hello? ser palhaço. Você percebeu que ela não dormiu, né? Você não dormiu, você não dormiu, já não precisa Já responder. sacou, já Eu ganhou já aí, sei, ó. não precisa, já sei. Ok, 1 Coríntios capítulo 1, vamos lá. Versículos 1 e 2. Vamos ler? Alguém lê para mim, por favor? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então agora, para quem não trouxe a Bíblia, o texto está aqui, tá? Já está escrito aqui na apostila, a Raquel já está entregando para vocês. Então o Eliseu leu para nós aqui, então, um texto que Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Coríntios. E ele usa esse texto mostrando para a gente as etapas ou como o chamado acontece na nossa vida. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de chamado. Vamos ler aqui então. Aqui Paulo nos mostra o chamado na sua vida, na vida dele, né? E também fala do chamado para cada um de nós. Ele ressalta que Deus o chamou para ser e não para fazer. Você pode repetir isso comigo? Chamado para ser e não para fazer. Agora só o pessoal que está em casa. Brincadeira. Tô brincando, gente. Ser e não fazer. Ah, muito bem. Tá acordada, desperta. Isso aí, tá Não ligado. fazer. Muito bem. Todo mundo pegou a apostila, hein? Pegou? Yes. Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó. Paulo nos mostra que Deus nos chamou para ser e não para fazer. Todo ministro, e eu preciso que você entenda agora, essa palavra aqui ela vou falar para ministro, mas você pode pensar assim, eu quero desde já quebrar qualquer paradigma na sua cabeça, do tipo assim, então isso aqui não é para mim, porque isso aqui é para quem quer ser pastor, isso aqui é para quem ser líder, não. Qualquer pessoa que faz algo na casa de Deus, e quando eu digo casa de Deus, não estou falando de prédio, eu estou falando da igreja de Jesus. Qualquer pessoa que faça algo, ela é um ministro do Senhor. Ela foi chamada para ministrar ao Senhor. O que é ministério? Vamos entender primeiro o que é ministério. Ministério é o quê? Serviço. Serviço. Ministério não é cargo, não é título, não é função. Do tipo assim, vamos colocar agora você no ministério. Depois a gente tira você do ministério. Ministério é um serviço que a gente presta na casa de Deus. Ok? Então todo ministro tem que entender que o chamado primário de Deus para a nossa vida não é fazer, e sim ser. Então, nós temos que entender isso, que antes de fazer, eu tenho que ser. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que ser. Quando Paulo fala a respeito daquele que almeja ser presbítero, aqui ele está falando de um cargo específico agora, que é o ser presbítero, ser alguém que supervisiona, alguém que administra, que pastoreia o povo, né? Quando Paulo fala a respeito daquele que almeja ser presbítero, líder, das 15 características explícitas que encontramos na lista de qualificações, apenas uma está ligada ao fazer. Que seja apto para ensinar.
Todas as outras estão ligadas ao ser. E todas são traços de caráter. Vocês estão entendendo até aqui? Então, da lista que Paulo coloca lá para alguém que quer exercer o ministério, das 15 características, 14 está ligado ao seu ser, como que você tem que ser, e não o que você tem que fazer. E apenas uma está ligada ao fazer. Muito mais interessado no que o ministro faz, Deus está interessado em quem ele é. Até aqui? So far, so good? Ok? Então, quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Parece uma contradição. Não parece? Porque está falando que as pessoas foram santificadas, porém elas foram chamadas para serem... Peraí, mas eu já fui santificado, como é que eu fui chamado para ser santo? Né? E aqui então nós entendemos os processos da santidade na nossa vida, da santificação na nossa vida. Quando nós recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que nós fomos santificados em Cristo Jesus. Amém, gente? Você Amém. foi santificado em Cristo Jesus. Amém? Então quem foi santificado em Cristo Jesus, no momento da nossa conversão, nós nos tornamos santificados nele. É o que nós chamamos isso de santificação inicial. Em Cristo, nós fomos santificados. Porém, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, no dia em que você recebeu Jesus, aí a gente chegou para Jesus cheio daquelas coisas horríveis que a gente tem na nossa vida, ou que a gente tinha na nossa vida, né? No dia seguinte a gente não tinha elas mais? É isso que aconteceu? Não. Mas peraí, eu não fui santificado? Como é que é isso então? Eu fui santificado em Cristo. Então, eu fui tirado de um lugar de pecado, a minha vida foi mudada de um lugar de pecado, eu fui plantado no lugar de santificação. Então agora, em Cristo, eu sou santo. Mas eu fui chamado para, no meu dia a dia, passar por um processo de santificação. A gente vai ver isso aqui agora. Ok? Então vamos lá. O padrão de Deus para seus ministros, estou falando com quem então? Com vocês. O padrão de Deus para os seus ministros é que eles sejam, vocês estão acompanhando, santos. E podemos dizer que santidade não é um chamado para o cristão, mas sim é... Há uma grande diferença. Artigo definido e artigo indefinido aqui. É o chamado. Então, qual é o seu chamado? Ser santo. E o que é ser santo? Nós temos que quebrar outro paradigma aqui agora. Porque a gente tem uma ideia que é o seguinte, né? Eu fui chamado para ser santo. Perfeitão. Perfeitão. Ser santo, quando a gente fala assim, irmão, você foi chamado para ser santo, a pessoa logo já pensa, meu Deus, eu tenho que ser perfeito. Eu não posso ter um erro na minha vida. Não posso ter uma falha na minha vida. E quando a gente vai estudar a palavra santo no original, você vai perceber que não é essa a ideia de santidade. Vamos ver o que é aqui. Êxodo capítulo 28, do 36 ao 38. O pessoal que está em casa não está tendo apostila, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tem que mandar para eles, né? Eu mando. Eu Você manda para eles? Êxodo do quê? 28, do 36 ao 38. Me dá... O Jaque traz pra mim. Tá, me dá... Ah, ok. Eu mando pelo Thiago e depois a gente dá um jeito de mandar pro Thiago. Bota foto se ele já quiser estudando depois. Eu posso mandar por e-mail para eles. Me dá um e-mail aí, de vocês. Eu posso mandar agora aqui. Aí Vou mandar no chat no e-mail. Tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo mandar, gente. Pera aí, desculpa aí. De repente eu não O Jaque consigo. tem aí também qualquer coisa. Ó, gente, a Estelinha tá começando a reunião. já ela fala, hein? Aí é falador, hein? Sorry, guys, eu não vou conseguir mandar pra vocês por e-mail, tá? Agora. Uma foto aí, né? Tá bom? Eu vou mandar. Eu mando aqui, peraí. Tira uma foto e já manda, já. Quer? Então, enquanto a Raquel tá mandando a foto pra vocês, vamos lá. Êxodo capítulo 28, do 36 ao 38, a parte A do versículo 38. Tiago, lê pra nós, ele tá na apostila. Êxodo 28, 28, 36. isso. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor.
Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Ok, aqui em Êxodo 28, Deus está passando para Moisés as instruções de como o tabernáculo iria ser construído e as peças dos rituais religiosos do Antigo Testamento iam ser feitos. Então, uma das peças que Deus passou a instrução para Moisés foi essa diadema que Arão iria utilizar. Então, a gente vai ver aqui que o padrão de Deus para os ministros é a santidade. Vamos lá. Essa palavra consagrado ao Senhor, que aqui está consagrado, talvez em algumas das versões de vocês, vai estar santificado ao Senhor, ou santo ao Senhor, esteja santo, santificado, ou alguma coisa assim. Essa palavra, eu até coloquei que está aqui na apostila. Como é que foi escrito no hebraico? Aqui, se você for ver isso aqui é hebraico, tá? Bem aqui, ó. É hebraico. E está aqui, como é que a gente vai ler essa palavra no nosso idioma? É a palavra Kodesh. Kodesh, que é procedente de Kadash. Então, nós temos que entender que, por exemplo, veja bem, nós temos em português, vou falar de português porque, com exceção da Nicole e da Stephanie, acho que aqui... Todos, vocês estudaram no Brasil? Estudaram no Brasil? Eu tentei. É. No Brasil a gente tem primitivo e derivado. Sim. Por exemplo, a palavra primitiva, pedra. Derivado, pedreiro, por exemplo. Pedreiro. Agora, vamos lá. Pedra é uma substância, é uma rocha. E o pedreiro é de pedra? Não. Mas a palavra que dá a ideia, ela é original. Então você vai entender o seguinte. Quando a gente fala procedente, é porque Kodesh vem de Kadash, que é a palavra primária, ok? E Kadash significa o quê? Separado, santidade, sacralidade, posto à parte. Aí, 1A, separado, santidade, sacralidade. 1A1, referente a Deus. 1A2, referente a lugares. 1A3, referente a coisas, algo à parte, separado. Então eu quero quebrar um paradigma nessa noite com você. O que é algo santificado? Algo separado. Vocês estão me vendo? Ah, tá gravando? Sobe. Só Isaac. Eu achei que era só eles. O que é algo santificado? Separado. Separado. Então algo santificado é algo perfeito? Não. É algo que foi separado. Só para vocês terem uma ideia, em alguns textos no original hebraico, quando você encontrar ali maldito, a raiz da palavra maldito ali, que é algo que foi amaldiçoado e colocado à parte, é a mesma raiz da palavra santificado. Mas tem sentidos completamente diferentes. Algo amaldiçoado, separado. Mas a origem da palavra é a mesma. Então, quando Deus espera de mim, de você, santidade, Ele está esperando de nós perfeição? Não. Ele está esperando o que de nós, então? Uma atitude de separação. Você pode ver que em toda a Bíblia, Deus sempre diz para o seu povo, sejam separados. Não se misturem. Tenham uma vida separada. E aí, sede santos porque eu sou santo. Deus estava querendo dizer o seguinte, sejam separados porque eu não me misturo com essas coisas. Vocês estão entendendo, gente? Aí a diferença, então, de tudo? Até aqui tá ok? Então vamos lá, vamos ler o próximo parágrafo, então. Quando o sacerdócio estabeleceu, quando o Senhor estabeleceu o ministério sacerdotal a partir de Arão, cuidado, pois antes dele não havia ministério estabelecido e ordenado. Isso aqui é importante, vocês precisam entender isso daqui. Isso aqui é minha feijoada, tá, galera? Mas vamos lá. Vocês conseguem imaginar comigo a linha do tempo de Deus aqui? Olha para mim um instante aqui.
Tô sem óculos, por isso vocês estão olhando pra mim. Agora que eu vi os olhos do Ziel lá agora. Não tava nem vendo seus olhos, Ziel. Eu tô sem óculos, né? Eu tenho que tirar o Eu óculos. tenho que tirar outra cabeça. Ok. Então veja bem. Então vamos lá, veja bem. Na linha do tempo, nós temos então a criação do homem. Da criação do homem até Moisés, nós temos uma dispensação chamada dispensação dos patriarcas. Vocês estão comigo? É pesado, mas tem que entender. Por que dos patriarcas? Porque da criação do homem até Moisés, nós temos quem? Noé, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos os grandes homens lá de trás, até que veio Moisés. É em Moisés, que é considerado como nação. Antes disso era um povo, não? Você sabe que eu não sei te responder isso? Era o povo de Eu não Israel sei. e a partir de Moisés vira nação? Eu não sei. Porque, na verdade, quando Israel... Porque naquela época, Jacó, por exemplo, com seus 12 filhos, ele já era chamado de Israel, mas como povo. Uhum. Eu não sei se ali se tornou nação só depois que entrou na terra, na sua própria terra. Fico te devendo isso daí. O que é chamado o tempo da criação do homem até Moisés? Dispensação dos Dispensação. patriarcas. O que isso significa? Dispensação dos é patriarcas? um período de tempo. Uhum. É um Ah, período ok. de tempo. Tá? Então, da criação do homem até Moisés, nós temos a dispensação dos patriarcas. De Moisés para frente, nós temos a dispensação da lei. Peraí, Vocês estão vendo tudo isso, gente? Uau. Of course. Frente seria até Jesus, né? Hã? Seria A até dispensação Jesus, da graça, Moisés até Jesus. perdão, da graça da lei veio até Jesus. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Mas aonde eu quero que vocês entendam? Então, antes de Moisés, não tinha culto estabelecido. Antes de Moisés, não havia uma regra de culto estabelecida. Deus não tinha falado para o homem, olha, vocês vão fazer assim, 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 vocês vão pegar e vão fazer desse jeito. Não tinha. Mas as pessoas buscavam a Deus antes de Moisés? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que Noé construiu altar. Abraão construiu altar. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Então, como é que as pessoas, antes da dispensação da lei, se relacionavam com Deus? De maneira espontânea. Tanto é que nós temos a geração... Você está achando muito pesada? Você tá... Ok. Então, me ajuda, isso é muito pesado. Vocês me ajudam, tá, gente? Como é que é? Ruminando. É. Porque Adão teve quantos filhos? Vários, mas que a Bíblia relata pra gente o nome de dois. Uhum. Abel, Caim. Caim mata, depois vem quem? 7. A Bíblia diz que depois de 7, eles começaram a buscar a Deus. Quem que ensinou a eles a buscar a Deus? Não havia uma regra estabelecida. Então, esse período é chamado de período do alto sacerdócio, onde cada um buscava Deus do seu jeito, da sua maneira, do jeito que sentia, do jeito que achava. Antes da lei de Moisés, havia o período do alto sacerdócio, onde as pessoas buscavam o Senhor. Aqueles que queriam, buscavam a Deus. 7, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Veio Moisés. Com Moisés, Deus está estabelecendo a nação. Pode até ser que seja isso mesmo, Isaac. Deus está estabelecendo a nação e Deus então dá um conjunto de regras para essa nação. Dentre as regras, Deus estabelece o culto, o tabernáculo, o culto, o sacrifício, tudo. Então, quando Deus foi ensinar para aquele povo, Deus então ensinou para ele que uma das peças daquele culto seria, eu estou falando tudo isso aqui para chegar na diadema de ouro, tá, gente? Seria, eu não sei se é o diadema, a diadema, já escutei os dois, acho que é o, né? Então, o diadema de ouro. Então, vamos ler aqui agora. Quando o Senhor estabeleceu o ministério sacerdotal a partir de Arão, pois antes dele não havia ministério estabelecido e ordenado. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora. Os homens ministravam ao Senhor de maneira espontânea e não regulamentada. Eles exerciam funções de um sacerdote. Abraão, Isaac, 7, Noé. Chamamos esse período de alto sacerdócio. Por que alto sacerdócio? Porque cada um fazia por si. Mas a partir de Arão, Deus regulamenta o ministério e projeta, através da figura do tabernáculo e dos sacerdotes, o que ele espera da sua casa.
Eu já preguei aqui várias vezes, já falei isso várias vezes aqui no púlpito da igreja, que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento seria como que uma projeção da realidade. A realidade está no Novo. Então, o que é o tabernáculo? Era uma figura que dizia que não era só para representar. Então, o tabernáculo dos sacerdotes era uma representação do que Deus espera da sua casa, que somos nós, a igreja de Jesus. Ok até aqui? Então, ele mostra que o sumo sacerdote, o que nós poderíamos chamar de aquele que estava no cargo maior, o que estava na expressão de autoridade ministerial, deveria ter uma lâmina na sua testa com os dizeres: santidade ao Senhor. Ou seja, quando ele vinha em público, as pessoas liam e viam o que estava escrito na testa do sacerdote. E isso nos mostra que o Senhor quer que, quando os seus ministros venham em público, eles tenham uma mensagem de santidade, não apenas em sua boca, mas principalmente em suas vidas. Amém, gente, até aqui? Amém. Tá claro? Alguma dúvida até aqui? Então, eu tentei colocar uma figura só para vocês entenderem. Aqui há uma figura, um simbolismo que fala algo para o nosso tempo. A mitra, o turbante é esse chapeuzinho branco. É que o meu tá branco, de vocês está tudo preto e branco aí, né? Mas esse pano, tá? Simboliza e simbolizava a autoridade. Por exemplo, um rei, uma rainha, quando ele usa a coroa simboliza o quê? A autoridade do rei. Então, esse turbante simbolizava a autoridade do sacerdote. Mas olha que interessante. O que prendia essa mitra na cabeça do sacerdote era essa diadema. A santidade é que sustenta a autoridade do ministro. Aleluia. A lâmina de ouro puro, escrito santidade ao Senhor, era o que segurava o turbante na cabeça do sacerdote. Então, o que isso fala para nós? Tá vendo? Tudo é uma figura que fala de algo prático para nós hoje. O que sustenta a nossa autoridade ministerial? A santidade. Ouro na Bíblia fala do que é divino. Fala do que não é humano. Então a nossa santidade ao Senhor, a nossa consagração, repito, não é a nossa perfeição. A nossa atitude de vivermos uma vida separada é o que vai sustentar a nossa autoridade. Até aqui, amém? Ok? Então eu coloquei uma figura só para vocês terem uma ideia do que é essa diadema, porque às vezes a gente fala e não tem muita noção do que é. Tá bom? Agora, vamos lá. No entanto, não podemos achar que santidade é uma característica só de quem exerce algum ministério. Por exemplo, então não tenho cargo nenhum, não faço nada, então não preciso ter santidade na minha vida. Isso aqui é só para a pastora Cleusa, para o Tiago, que me louvor, para o Isaac, que toca. Isso é para o Rodrigo, para a Raquel, que são os líderes do Metanoia. Então, não é para mim. Na verdade, santidade, ela é um chamado para todo cristão e ela é um padrão do Novo Testamento. Então, alguém lê para mim 1 Pedro 1, 14 a 16, por favor. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, então, o conceito de santidade. Como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos. A palavra que Pedro usa aqui é a palavra ágios. Isso aqui já é grego, não é hebraico. Isso aqui é grego. Ágios, de agnos. Uma coisa grande, sublime, é um adjetivo. Algo muito santo, um santo. Algo que é separado. Então o projeto de Deus é reproduzir em nós a sua própria imagem. Deus é santo? E o projeto de Deus é que nós expressemos essa santidade. A sua própria natureza. Ele quer que sejamos santos não apenas por uma regra, mas o que ele quer é que reproduzamos na terra a sua imagem. Quando Jesus veio,
Ele não veio apenas para nos proporcionar salvação e consertar o erro do homem que entrou no mundo através de Adão. Paulo nos apresenta Jesus como o último Adão, aquele que veio para fazer o que o primeiro falhou. Ou seja, reproduzir a imagem de Deus na terra. Assim como o primeiro, após o pecado, reproduziu segundo a sua espécie, assim o segundo, que é Jesus, depois de manifestado e cumprido sua missão, também reproduz segundo a sua espécie. Nós somos cristãos, ou seja, pertencentes a Cristo. Então, você é um cristão? Então, nós temos que ser como Jesus é. E Jesus veio para reproduzir a imagem de Deus na terra. Por isso Jesus falou, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Então Jesus falou, eu só faço o que eu vejo ele fazer. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu vim para reproduzir aqui o que meu Pai faz lá. E qual é o nosso papel hoje? Reproduzirmos a imagem de Deus aqui, então. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Para sermos o que então? Conforme à imagem de seu filho. A fim de que ele seja primogênito. Jesus era primogênito ou unigênito? Antes ele era unigênito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Mas depois que ele cumpriu a missão, ele deixou de ser unigênito e passou a ser primogênito. O que é o primogênito? O Eliseu é o meu primogênito. É o primeiro. É o primeiro de muitos. Só tem mais um André, mas imagina uma catrevagem de menino é o primeiro de muitos. Né? Uma catrevagem de menino, né? A juíza agora da Suprema Corte, que agora ela tem 7 filhos. Não, 7? 7 ou 5? 7. 5 biológicos e 2 adotivos. Ela tem uma catrevagem de menino. Mas tem o primogênito. Escrever também esse termo. Tem o primogênito. Então Jesus agora, ele é o primeiro de muitos. A trevagem também é a carcaça da galinha. Sério? Lá em Goiás, catrevagem é um monte. Mas continuando. Olha lá. Jesus tornou-se o padrão de todos. Todos devem ser conforme ele é. E não apenas os líderes e aqueles que exercem ministérios. O padrão do Novo Testamento é que todos sejam como Jesus é. Agora, se esse padrão é para todo cristão, o que dizer então dos que exercem autoridade sobre o povo de Deus? Então agora a gente vai para a próxima página aqui, para vocês aí, né? Viver em santidade é uma atitude diária que todos nós devemos desenvolver. Vamos ler essa frase juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Viver em santidade é uma atitude diária que todos nós devemos desenvolver. Então isso me mostra e me ensina que as minhas atitudes de santidade que eu tive hoje, amanhã eu vou ter que tomá-las de novo. Amanhã eu vou ter que decidir de novo. O pecado do qual eu me afastei hoje, amanhã ele pode bater a porta da minha vida de novo. E aí, não, ontem eu venci, então agora está resolvido. Está resolvido? Não. Amanhã eu vou ter que enfrentá-lo de novo e tomar uma decisão de novo. Então, santidade é uma atitude diária de cada um de nós. Amém? Agora, ser ou fazer? Ser ou fazer? Nós, na maioria das vezes, nos envolvemos com mais facilidade com fazer, com aquilo que precisa ser feito, a ponto de negligenciarmos o ser. Jesus nos mostra o quanto isso pode acontecer. Alguém lê para mim Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, de 21 a 23. Alguém leia, vai lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome?
e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha isso, irmãos. Olha isso, tanto que isso é Jesus ensinando os discípulos, ele fala a respeito disso. Eu não vou explicar porque aqui está bem explicadinho. Olha só. Jesus disse que aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas ele nos mostra um grupo de pessoas que manteve a produtividade ministerial a todo vapor. Pessoas que tinham resultados para mostrar. E isso nem foi questionado no texto. Pois eles realmente tinham resultado para mostrar. Quais os resultados que eles tinham para mostrar? A Carol deu pra gente. Quais os resultados? Expulsamos demônio, profetizamos, fizemos milagres. Isso é resultado ministerial. Você concorda comigo, gente? Uhum. Imagina uma igreja onde expulsa demônio, onde acontece muito milagre, tem muita profecia. É uma boa igreja, mas isso não é o suficiente. Então Jesus nos mostra que ter só produtividade não garante nada. Ele nos mostra que aquele que faz a vontade do Senhor não é o que apenas trabalha, o que produz resultados, mas sim aquele que demonstra, através da obediência ao Senhorio de Jesus, que tem compromisso com Ele e com a sua verdade, e que não brinca com o pecado. A produtividade, está bem em negrito aí, ó. A produtividade ministerial não justifica a baixa qualidade da nossa vida com o Senhor. O número de CDs que eu gravei não justifica uma baixa qualidade de vida do Senhor na minha vida. A quantidade de eventos e agendas que já fizemos ao longo da vida não vai nos garantir nada diante de Deus. Jesus vai perguntar, você está sendo obediente ou não? Não é a quantidade de coisas que fizemos, o tanto de PG que eu já liderei, a quantidade de fotos que eu já fiz. Nada disso substitui a minha vida com Deus. Uhum. Amém, gente? Amém. Dura é esta palavra. Jesus nos mostra que naquele dia muitos estarão com resultados para mostrar. Mas que são praticantes de iniquidade. Olha isso. Tem resultado, mas praticam iniquidade. Não fomos chamados apenas para fazer a obra de Deus, mas principalmente para sermos o padrão de Deus. E através disso, transbordar no serviço que Ele espera em nós. Então, primeiro eu sou. E o que eu sou transborda no meu fazer. O que eu sou vem em primeiro, ok? Então vamos lá. Êxodo 18, 17 a 22, alguém lê para mim. Estamos quase terminando já, gente. Sobre o de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou te dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você. Nossa, gente, represente o povo de Deus diante de Deus. Levem as suas causas a Deus. Ensine-lhes os status e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procurem entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles ajudarão a levar essa carga. No domingo eu falei para você, na ministração do domingo eu falei que quando Moisés sai do Egito com o povo, a gente não consegue ter um número preciso, mas estima-se que é entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Só homens eram 600 mil. Agora a gente sabe que para cada homem tem quantas mulheres? Menino então, mas uma catrevagem de menino de novo, né, rapaz? Né? Então por isso que se eram 600 mil homens, a TV veio bem depois, então, rapaz. Se eram 600 mil homens, era no mínimo 2 milhões de pessoas.
que estava acontecendo? Todo mundo que tinha um problema ia falar com quem? Com Moisés. Chegou um momento, o sogro de Moisés veio aqui e falou, esse camarada não vai aguentar, vai morrer. Tem que distribuir e você fica só com as causas graves. Seria como se fosse assim, primeira instância, segunda instância, terceira instância e Suprema Corte. Tipo assim, Moisés fica aí na Suprema Corte dos problemas. Quem está brigando por causa do jogo da galinha, a parte do jogo da galinha, fica na primeira instância. Vocês estão entendendo? Não entenderam não, né? Mas ok. O jogo da galinha, gente. O jogo do peito da galinha. Ok. Mas quem tiver um problema grave vem até Moisés. Mas o sogro de Moisés chegou e falou, faz isso. Escolhe pessoas. Mas eu quero que você entenda algo. Vejam aqui, eu vou ler agora. Vejam as características dos homens que Jetro aconselhou Moisés a procurar e colocar como os líderes sobre o povo. Homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Então, desde o início, Deus mostra que as pessoas que seriam líderes sobre o povo deveriam demonstrar caráter e compromisso com ele. Desde o início. Esse padrão de descentralização e liderança se repete também no Novo Testamento. Agora a gente vai ler um caso no Novo Testamento. Atos 6, de 1 a 4. Alguém lê para nós aí. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para nos encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Em Atos capítulo 2, vem o batismo do Espírito Santo, Pedro se levanta, prega, e naquele momento há uma conversão de por volta de 3.000 pessoas. Então a igreja já nasceu com a conversão de 3.000 pessoas. No outro momento converte mais um monte de pessoas. A igreja estava crescendo de maneira, não vou dizer desordenada, mas de uma maneira assombrosa. Poucos líderes. Os 12, então, estavam tendo que resolver tudo. E, irmãos, a igreja vivia um estilo de vida que está muito distante do nosso estilo hoje. Aquele povo, eles viviam juntos, eles comiam juntos, eles estavam o tempo todo juntos. E a briga aqui é por causa de comida. Comida. A situação aqui é por causa de comida. As viúvas helenistas, nós vamos ver isso aqui, elas não eram puras, não eram judeus puros, eles eram mistura de grego com judeu. Então, na hora de distribuir a comida, eles estavam dando preferência para os puros. Isso aí é antigo, tá, irmãos? Isso é antigo. Os puros vêm primeiro. Os mestiços, se sobrar, a gente dá para eles. E começou a reclamação no meio do povo. Ainda bem que só naquela época o povo reclamava em igreja. Hoje ninguém mais reclama. Graças a Deus, isso não existe mais hoje. Ninguém mais reclama dentro de igreja. Só naquela época. É isso, já foi. Então, olha aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Os helenistas eram judeus de cultura grega. Não eram judeus puros. E eles começaram a reclamar, demonstrar insatisfação, pois as viúvas de sua cultura estavam ficando para trás. Diante do dilema, eles teriam que encontrar uma solução, pois não era aceitável deixar a oração e a palavra para se envolverem com um serviço que estava ficando cada vez maior. Veja bem, eles estavam tendo que deixar de orar e a meditação da palavra para ter que servir à mesa. Eles falaram, não podemos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Então, eles tiveram que buscar uma solução para aquilo. E eles encontraram uma solução. Mas não parece algo simples? Algo que qualquer pessoa pudesse fazer? Por exemplo, nós estamos falando de distribuição de comida, gente. Cesta básica. Vamos trazer para o nosso contexto agora, tá? Nosso contexto. Nós temos um departamento de assistência social na igreja. Está cheio de cesta básica. E está um movimento muito grande de distribuição de cesta. Certo?
Vamos colocar alguém para cuidar, para distribuir as cestas. Qual que vocês acham que seria o nosso critério para colocarmos alguém para distribuir cesta? Nos dias atuais. Qual seria o nosso critério? É distribuir comida, gente. Hoje? É hoje. O menos ocupado. Como é que é, Kevin? Agilidade. Agilidade. O que mais? Uma pessoa organizada. Teria que ter uma drive license para poder sair colocando dentro da van. Certo? O motorista. Para poder distribuir. Poder dirigir. Eliminou um monte. Sorry. Ok. Que tenha carro. Que tenha carro, pelo menos, então. Que tenha carro. Que tenha carro. Ok? Tem que ter carro, tem que sair, tem que saber dirigir, saber. Esses são os nossos critérios hoje. Não foi o critério deles. Para distribuir comida. O padrão de alguém para distribuir comida na igreja primitiva era muito diferente do nosso padrão hoje. Vamos lá? Algo que qualquer pessoa pudesse fazer, mas eles não escolheram qualquer pessoa. Não pegaram o Zé Mané para fazer, pois afinal de contas é só distribuir cesta básica. Não! Eles tinham que ter caráter. Ser homens cheios do Espírito Santo, pois Deus nunca nos dá apenas um trabalho para fazer. Esse trabalho tem que ser realizado por pessoas que seguem um padrão por ele estabelecido. Então agora eu quero fazer aqui um parêntese. O que você está fazendo no Metanoia não é apenas um trabalho para fazer. Existe um padrão a ser seguido. E o padrão não é o padrão do Rodrigo e da Raquel, é o padrão de Deus para nós. Aqui você vai ver que pessoas que distribuem comida, está na lista. Olha aqui, escolha entre vocês 7 homens. Primeiro, boa reputação. O que é isso? Caráter. É quem fala sim, sim, e não, é não. É quem compra e paga. Boa reputação. Ninguém tem A para falar dele. Boa reputação. Segundo, cheios do Espírito. Cheio de Deus. Tinha que ser alguém que estava transbordando de Deus. E de sabedoria. Para encarregarmos desse serviço. Então vocês percebem que o padrão do Novo Testamento, gente, ele é high level. Não é? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, do 2 ao 5. Em 9 minutos a gente termina, tá bom? Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui temos uma igreja de alta produtividade. Onde está a produtividade dela? Olha aqui. Conheça as obras que você realiza. Conheça o seu esforço e a sua perseverança. Olha que qualidade. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Gente, alta performance essa igreja. Mas que comprometeu o seu primeiro amor. Jesus disse que o maior dos mandamentos é amar ao Senhor de todo o seu coração, todo o seu entendimento, forças. E se essa igreja está quebrando esse mandamento, que é o principal, não importa a sua produtividade e resultado,
Jesus disse que se não houver arrependimento e conserto, ele virá e removerá o candelabro, que fala do líder, que está almejando mais o resultado do que qualidade da vida com Deus. Não devemos escolher entre ser ou fazer. Os dois devem caminhar juntos, porém, numa ordem de prioridades, onde o ser vem antes do fazer. Amém, gente? Amém. Até aqui, ok? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, na quarta-feira que vem, a gente continua. Eu quero tentar não passar de muito tempo, muito horário, que vai ficando pesado, cansativo, tá? Na quarta-feira que vem, a gente continua. Dentro disso do ser e o fazer, a gente vai caminhando para depois a gente entender características de alguém que deve trabalhar na casa de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. À mesa do Senhor, sendo alimentados, sendo instruídos pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos limpa, nos lava,